Hoje ele está com a gente por videoconferência, diretamente de El Salvador, onde ele cumpre uma agenda com outras atividades pelo banco, pelo BID, desculpa. É uma grande honra recebê-lo aqui e agora eu passo a palavra para o Ilan. Então, tá bom, é um prazer estar aqui, com todos, do C6, JP Morgan, cheio de amigos, todo mundo aqui, ah, que eu tenho tantos tantas histórias passadas. O meu objetivo hoje é falar um pouco com vocês, falar da América Latina, a nossa perspectiva vendo aqui de Washington, olhando o continente como um todo, avaliando o Brasil nessa perspectiva e principalmente olhando as mudanças que estão ocorrendo e os riscos, e vendo os riscos também como uma oportunidade. E para terminar, eu vou falar um pouco do próprio BID, do que nós, um banco multilateral, que tem vários membros, tanto da América Latina como de outras regiões, pode contribuir nesse mundo. Deixa eu começar falando um pouco do nosso panorama macroeconômico, começando com a percepção global. Acho que todos sabemos que nós temos diversos desafios globais. Em primeiro lugar, a economia global não deve crescer tanto quanto crescia ano passado. Se olhar as projeções, mesmo do FMI, de crescimento, estamos falando de um crescimento de 3,3, 2025, 2026. É um crescimento bem abaixo do que se imaginava no passado, no pré-pandemia. Estamos vendo, então, algum limite. Isso os países vão ter que se adaptar a que o crescimento global vai ser menor. Também estamos vendo reconfiguração do comércio. Isso significa que tem comércio que ele vai mudar, você vai ter menos comércio, a gente vai ter que se adaptar à nova realidade. As condições financeiras já tiveram muito menos apertadas, passamos um bom período de juros muito baixos. E agora nós vamos trabalhar com juros mais altos, talvez não tão altos quanto no passado recente, mas certamente não tão baixos como no passado mais distante. Nós temos, obviamente, tecnologia, a tecnologia avança, sempre isso gera mudanças. A inteligência artificial, automação, digitação, são todas mudanças que implicam em mudanças e deslocamentos de mão de obra e retreinamento, enfim. Também é algo que o mundo tem que se adaptar. Os impactos de desastres naturais têm aumentado o custo. Não é só no Brasil que a gente teve incêndios, teve alagamentos, a gente teve furacão em vários lugares, a gente teve seca em vários países da região, e tudo isso no ano passado. É, é, Mesmo levando essas questões, nós tivemos anos, eu diria, em termos de crescimento, relativamente bons. O crescimento tornou-se mais constante, ou seja, não foi tão volátil depois da pandemia, e a inflação, de fato, recuou. Nós temos aqui um crescimento 2 e pouco por cento, em 24, 25. Estou falando aqui da América Latina, né? Tem economias recuperando, a Argentina vai crescer um pouco mais rápido. Nós temos ainda uma inflação um pouco acima da meta na região, mas isso significa que talvez nós vamos ter uma convergência da inflação e possíveis condições financeiras, monetárias, um pouco mais apertadas do que se imaginava. Na questão fiscal, isso é um outro desafio da região. É verdade que o endividamento subiu na época da pandemia e depois recuou.
É também verdade que os países tiveram gastos elevados, déficits elevados, isso voltou. É também verdade que a gente tem uma heterogeneidade na região. Tem vários países com consolidação fiscal, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Peru, o próprio Chile voltou na consolidação fiscal, e tem vários que estão na discussão de regras fiscais de uma forma madura. Estão falando do Chile, Peru, a própria Costa Rica, ou a Jamaica, que fez uma consolidação fiscal muito importante, com regras bem claras. Isso fez com que, quando você olha a região como um todo, a percepção do risco melhorou. Quando você olha os spreads, eles são um pouco mais baixos que no passado. Mas é verdade que o cenário não é homogêneo. Você tem países que estão saindo com o risco caindo, Argentina, Suriname, e tem países que têm o seu risco aumentado segundo o spread, como a Bolívia. Quando a gente calcula o que dá para ajustar no fiscal na região, e é um cálculo da ineficiência eu diria, dos gastos públicos na região, nós calculamos que isso equivalia a 4,4% em 2018. A gente refez o cálculo. E hoje a gente imagina que, no começo do ano passado, ele se encontrava em 4,7% do PIB. Ou seja, há quase 5% do PIB para reduzir de gastos em termos de eficiência. E isso ajuda, obviamente, a redução do endividamento, no fortalecimento da situação fiscal. Falar brevemente do Brasil, porque eu falei de uma forma mais geral da situação na América Latina. O Brasil, no ano passado, cresceu acima de 3%. Eu acho que isso, consumo, gastos governamentais. Agora, tem que levar em consideração que esse é o quarto ano consecutivo com crescimento superior às expectativas. E é verdade também que o desemprego caiu no ano passado para 6,6%, o menor nível para a série histórica que começou em 2012. A inflação, um pouco mais alta, 4,83%, acima da meta, mas podemos dizer que o Banco Central reagiu, elevando a Selic. Isso reforça o compromisso com a meta. Claro que no campo fiscal a dívida atingiu 76,1%, o déficit primário 0,4%, o que, de certa forma, junto com os fatores globais, levou a uma desvalorização do real, que já está cedendo um pouco com a dinâmica global e doméstica. É claro que um câmbio mais competitivo pode ter fatores estabilizadores no final, ajudando a favorecer as exportações e talvez até aí investimentos no curto prazo. De uma forma mais estrutural, que é onde o BID gosta de olhar, o Brasil continua sendo um fator chave no cenário global. Ele tem uma liderança em energia renovável, tem produção agropecuária, de biodiversidade única, tem ativos que fortalecem a competitividade nesse momento. Isso tende a ter investimentos, especialmente na transição energética, na segurança alimentar e na questão ambiental. A América Latina como um todo, eu acho que está num momento de inflexão. A América Latina sempre foi vista sob a ótica do desafio, sob a ótica do que precisa. E agora o mundo olha a América Latina também sob a ótica do que a América Latina e o Caribe podem oferecer. Eu vou dar 3 exemplos. Em primeiro lugar, energia limpa e minerais críticos. A América Latina detém 1/3, 2/3 do lítio, 38% do cobre. São insumos fundamentais do que o mundo necessita na transição. Quando a gente fala de CO2 ou de biodiversidade, não podemos deixar de falar da Amazônia, que absorve 25% de CO2. E por que não dizer do que a União Europeia precisa, que é a nova lei de matérias-primas críticas, que dá uma ideia concreta da necessidade dos minerais críticos, da necessidade de energia limpa no resto do mundo. E, finalmente,
segurança alimentar. Hoje, a região já produz para alimentar 1,3 bilhão de pessoas. E com a configuração das cadeias de suprimentos globais, a América Latina e o Caribe podem expandir esse seu papel. Mas existir oportunidades nunca foi uma garantia de que as oportunidades vão ser exercidas. Nós temos que trabalhar e fazer as reformas. Nas minhas conversas com diversos empresários da região, sempre há 3 pontos que são levantados constantemente. Em primeiro lugar, o Estado de Direito. A ineficiência na execução de contratos tende a desencorajar investimentos. Sem segurança jurídica, o capital não flui. Segundo, a segurança, não só jurídica, mas de outras. Por exemplo, a segurança pública. O BID fez um estudo onde calcula que o crime na região representa 3,4% do PIB anualmente. Isso é o dobro do custo dos países desenvolvidos. Isso tira recursos de educação, de infraestrutura e desenvolvimento de uma forma geral. Como é que nós estamos tratando isso? No ano passado, nós escutamos vários países da região e a gente criou a Aliança para a Segurança, Justiça e Desenvolvimento. Ela reuniu 19 países, daqui a pouco o México vai se juntar, vão ser 20, 11 organizações internacionais, em um esforço inédito. Você une governo, sociedade civil, setor privado, organizações internacionais, rompendo os silos e contribuindo para uma região mais segura. É uma liderança regional, não vem de fora. Inclui países como Brasil, Argentina, até países como Barbados, Costa Rica, Chile, Paraguai. Tem 3 pilares. 1, proteger as comunidades vulneráveis. 2, fortalecer as instituições. 3, combater os fluxos financeiros ilícitos. Tudo isso com o objetivo de tirar o oxigênio do crime organizado. Tivemos uma primeira reunião no Equador, onde a segurança é uma questão importante. E, finalmente, nós tivemos o lançamento da aliança em Barbados, no Caribe. Terceiro lugar, depois de segurança jurídica, segurança pública, é o ambiente regulatório. Se você tem altos impostos, publicação excessiva, falta de concorrência, isso tende a drenar a produtividade e reduz a capacidade de trabalho, aumenta a informalidade. Então, esses aspectos são os que nós temos que trabalhar para poder exercer a oportunidade que o mundo está nos dando em termos dos desafios globais. O que o BID está fazendo? O BID está se tornando um banco multilateral com uma ênfase muito forte no setor privado, mas com a vantagem de ter uma experiência de 65 anos trabalhando de perto com governos. Ter a confiança dos governos e ter os recursos para ajudar o setor privado é uma combinação que ajuda muito a alavancar o crescimento baseado no setor privado. Nós acreditamos que o que vai fazer o crescimento mudar de patamar na América Latina, e vários países estão nesse caminho, é enfatizar que o setor público tem que criar o ambiente e o setor privado tem que conseguir gerar o crescimento e aumento de produtividade através de mais investimento e mais oportunidades. Nós, trabalhando nessa linha, estamos dobrando o tamanho do nosso BID Invest. O BID Invest é o braço privado do BID que financia empresas. Nós vamos aumentar o capital em 3,5 bilhões. E nós vamos aumentar a capacidade de doar recursos, que são doações para o desenvolvimento. O nosso BID Lab. BID Lab é o nosso laboratório de startups, de venture capital, que vai ter 400 milhões de dólares para poder, nos próximos anos, ajudar o ambiente inovador e aumentar a capacidade de empresas que estão nascendo. O modelo não pode ser o mesmo do passado.
Não pode ser que o banco multilateral vai fazer tudo e manter em carteira. Então, nós estamos criando o que nós chamamos de originar para compartilhar. Você origina os projetos, origina qual vai ser os nossos investimentos, porque nós temos proximidade, nós temos 12.000 contratos de infraestrutura na região, nós sabemos quais são os contratos, nós estamos perto dos governos, do setor privado, mas não queremos ter na carteira do BID Invest esses projetos. Então, nós vamos originar e compartilhar. Isso é possível? Claro que é possível. Não é só com financiamento. No ano passado, a gente teve a primeira operação onde se vendeu para o mercado um segmento securitizado de 1 bilhão dos nossos projetos. A gente vendeu um tranche de 100 milhões, que foi absorvido muito bem pelo mercado. Isso significou que nós conseguimos, de 1 bilhão de venda, mais 500 para poder emprestar do que já existia na carteira. O importante não é emprestar mais. O importante é que esse financiamento leve a impacto. E aí nós estamos falando que, nesse caso, esses projetos apoiam diretamente 182 mil empregos, 468 megawatts de energia renovável, muitos empreendedorismo. Então, isso está criando não só a forma como nós podemos alavancar o crescimento da produtividade baseado no setor privado com financiamento e o setor público ajudando nas condições. No Brasil, o BID. O BID no Brasil é o parceiro, o maior parceiro do Brasil e, na verdade, é o maior cliente do BID. Tem 70 bilhões investidos de quase 100 projetos estruturantes e em 2025 nós vamos ter 19 bilhões para frente. Em que tipo de projeto? Por exemplo, o Amazônia Sempre, que passou de 1 bilhão de dólares para 4,2 bilhões de dólares em projetos em apenas um ano desde que a gente criou. Nesse projeto, nós vamos agora lançar com vários países, outros países amazônicos, os bônus amazônicos, que é um bônus para utilizar os recursos da Amazônia. E, obviamente, nós temos que trabalhar para que os recursos, de fato, cheguem nos projetos que precisa. Ou, por exemplo, o Amazônia para Todos, que é um ETF, onde com o BNDES, Banco do Brasil, Caixa, nós vamos vender pedaços da Amazônia que podem valer R$ 50 para que cada um tenha a possibilidade de ajudar nos projetos. Nós trabalhamos para poder ter investimentos que tenham a capacidade de lidar com o risco cambial. É o programa EcoInvest. Teve um leilão no Brasil que captou 7 bilhões de reais, alavancando 45 bilhões de investimentos sustentáveis. E para frente, nós vamos olhar, nós vamos ter uma facilidade de liquidez, nós vamos trabalhar de derivativos cambiais junto com o Banco Central, nós vamos ter o Fundo para Projetos Verdes, tudo isso com o Ministério da Fazenda, também com o Brasil. Então, tem vários projetos. E por que não falar da plataforma de investimentos do Brasil, o BIP, que foi lançado no ano passado, junto com o BNDES. O BIP apoia, o BID apoia com 2 bilhões de dólares, via EcoInvest. O que é o BIP? Ele combina reformas regulatórias, operação de projetos, capacitação para atrair investimentos sustentáveis, e isso se alinha ao plano de transformação. Então, se a gente tem o Programa Amazônia Sempre, o EcoInvest, o BIP, todos esses são projetos locais do país. E o BID está aí tentando ajudar. E o BID está fazendo isso no Brasil, mas está fazendo isso em vários países. E temos que estar muito alertas aos desastres naturais. No caso do Brasil, a reconstrução do Rio Grande do Sul, nós tivemos a iniciativa de liberar 1,5 bilhões de reais em apenas 6 meses para apoiar a recuperação estadual. Nós agora estamos trabalhando na recuperação para frente. 4 bilhões de reais disponíveis. 80% já tem destinação para pequenas e médias empresas, para estruturar PPPs para a reconstrução da malha. Enfim,
Isso aqui a gente não está inventando, isso faz parte de um plano de princípios de resiliência climática que já são bem conhecidos, e isso são reportados com estudo que foi feito no campo, junto com o Banco Mundial e a CEPAL. Então, eu estou falando da participação de BID nessa questão estrutural, porque é a questão estrutural que vai trazer o crescimento, desde que a gente já consiga trabalhar as oportunidades, trabalhando o marco regulatório, as regras do jogo, reduzindo a insegurança, trabalhando um pouco o setor privado. Tudo isso, acho que são oportunidades que esse mundo que está nos trazendo muito desafio podem trazer. Muito obrigado e estou aqui à disposição. Como a nova política comercial dos Estados Unidos pode impactar o crescimento da América Latina, em especial México e Brasil? Bom, eu não estou nesse momento com nenhum estudo, nenhum detalhe a respeito, é uma questão que a gente tem que avaliar, aguardar e ver. Eu acho que os países já estão trabalhando. Sob o ponto de vista do BID, nós trabalhamos em todos os cenários que se apresentam, nós vamos avaliar, nós vamos trabalhar com os países. É, Nós somos uma instituição que traz todos os países juntos. Esses programas regionais que a gente está fazendo, a gente tem, por exemplo, um programa regional chamado BID para as Américas, junta as Américas, onde os investimentos vêm para a América Latina e propiciam benefícios para toda a região, para a América do Sul e também para a América de uma forma geral. A nossa visão é que uma região da América Latina e Caribe próspera significa prosperidade para todo o hemisfério. Se você trabalhar bem a questão do setor privado, a questão do crescimento baseado no setor privado, que é uma agenda comum, é uma agenda comum de todos, inclusive da nova administração, crescimento baseado no setor privado, isso gera emprego, isso gera crescimento, isso gera oportunidade dos próprios países, o que facilita muito dos problemas que são discutidos. Então, eu acho que o BID que está aí, e que está aí há 65 anos, que trabalha com todos os governos, todos os anos tem vários governos mudando, todos os países, todos os anos tem novos governos, a gente sabe que tem eleições esse ano em vários países, a gente está tendo agora uma eleição, por exemplo, no Equador, nós tivemos eleição na Argentina, mudança de governos, tivemos eleições em vários países, vamos ter mais. Então, nós lidamos com mudanças de administração de uma forma natural. O BID é uma ponte entre os países, mas é uma ponte entre os próprios governos de cada país. Então, estamos aqui à disposição para trabalhar, analisar o que vem para frente. A segunda pergunta o senhor acredita que os juros ficarão mais elevados nos Estados Unidos? Se sim, a economia americana deve crescer menos? Bom, eu já fiz em vidas passadas, trabalhei muito com juros aqui, juros no Brasil, em vários lugares. Nesse momento, tenho o luxo de não ter que prever onde é que vão os juros. Então, eu vou deixar a turma que está aí me assistindo, que hoje está trabalhando muito duro nisso, e falar. O que a gente sabe é que a gente tem uma economia global e nos Estados Unidos que cresceu mais nos últimos tempos, desemprego caindo, e os bancos centrais lidando com isso. Os bancos centrais da região foram os dos primeiros a subir os juros, têm tido reações importantes e os bancos centrais têm reagido. Eu acho que no médio e longo prazo nós temos um desafio da economia global desacelerando. E isso é uma questão que todo mundo vai ter que enfrentar. Crescer 3,3%, 3,5% não é algo bom para o futuro. Nós temos que trabalhar a produtividade de uma forma geral. Tem uma próxima aqui. Quais serão os principais desafios para a política monetária brasileira em 2025? Bom, acho que os desafios estruturais são os que eu falei. Nós temos que trabalhar as questões de aproveitar as oportunidades que estão se colocando. O Brasil, de fato, tem bastante espaço na economia global. É o país que é visto como importante na transição energética. É um país que está se vendo em termos de
energia e investimentos que estão vindo. Hoje, o fato do dólar estar mais barato significa investimentos com potencial maior, porque fica mais barato os ativos no Brasil. Isso significa uma capacidade de crescer maior, mas, obviamente, a estabilidade é importante e as questões fiscais que estão sendo discutidas no Brasil são muito, muito relevantes. O Banco Central, como vocês sabem, tem atuado sempre em termos da inflação, e eu vejo o Banco Central atuante e eu confio que vai continuar trabalhando para atingir a meta.